Estamos de volta com mais um bate-papo da Mia, com a proposta de fortalecer as várias vertentes artísticas, e hoje a gente vai falar sobre mulher, literatura e outras pautas necessárias e urgentes relacionadas à cultura como um todo. Então, como convidadas, nós trouxemos a Jéssica Balbino e a Leila Vilhena, que fazem um trabalho super importante aqui na cidade de Poços de Caldas, mas que tem um trabalho que vai além, a nível nacional. Então, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de tê-las conosco na nossa programação. E lembrando que a ação está sendo produzida com recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo. Em Poços de Caldas, nós temos o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Bom, dando continuidade aqui aos nossos bate-papos, que ganharam o nome dentro da programação da Mia de Falas Diversas, trazendo pautas que nos são urgentes e falas que são necessárias. Nada melhor do que pensar em literatura e pessoas que fazem um trabalho bem importante aqui na nossa região, a Jéssica Balbino e a Leila Vilhena, para além da cidade de Poços de Caldas. A Mia está trazendo essa proposta de dialogar com o que é feito na cidade, brincando com a palavra diversidade, que a gente sabe que tem a sua relevância e importante, e vocês fazem um trabalho no sentido até militante mesmo de trazer, né, a mulher e outras pautas que são extremamente necessárias. Então, a ideia é aqui a gente conhecer um pouquinho do trabalho de vocês na área da literatura e fazendo essa conexão aqui do sul de Minas, trazendo também algumas questões a nível nacional mesmo e outras falas que vocês acharem pertinentes em relação a esse momento tão delicado que nós enfrentamos. Então, é um prazer ter vocês aqui, são pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho o trabalho, então é muito bom poder ter vocês na programação da Mia. E eu queria que, assim, sem muitos delongas, né, que vocês fizessem a apresentação de vocês, para quem não conhece, e eu acho que fica mais bacana vocês falarem do que eu ler um currículo aqui formalmente. Tá bom, vou começar. Então, eu queria agradecer primeiro o convite para estar aqui, para a gente fazer essa mesa, para a gente poder ter esse momento dentro da Mia, né? Eu tenho acompanhado a Mia desde o surgimento dela, e fico muito feliz de ver como ela tem acontecido, ainda que nesse momento difícil, ainda que nesse momento muito caótico que o país vive, né? E conseguir levar a cultura e conseguir propor novas formas de encontro, né? De estar junto, de pensar a arte brasileira, mesmo que, né? Com todas as impossibilidades que vêm sendo dadas ao longo desse período. Me apresentando, eu sou a Jéssica Balbino, eu sou jornalista de formação, eu trabalho com literatura já há algum tempo, mais efetivamente nos últimos 6 anos, talvez, que eu tenho me dedicado um pouco mais a isso, né? Eu comecei a me dedicar mais a partir de uma pesquisa feita com mulheres que escrevem a literatura brasileira a partir das periferias, e aí eu não parei mais. E aí acho que para começar do meu trabalho assim, com literatura está bom. Vou deixar a Leila falar também, e aí a gente segue. Bom, também queria agradecer esse convite aí, Chiara, né, para estar participando da Mia. E acho, ainda mais estar aqui, eu e a Jéssica já trabalhamos juntos em projetos, né, de literatura e projetos engajados mesmo aí da desigualdade de gênero. Então, acho super legal de poder estar junto aqui nisso. Então, obrigado pelo convite.
Bom, eu também trabalho com literatura já faz muito tempo, mas no desenvolvimento de projetos na área de literatura, e eu tenho uma longa caminhada com alguns projetos, a Biblioarte Lab, que desenvolvo aqui em Poços de Caldas, esse último que a gente faz aqui junto à biblioteca. Desde 2010, não, né? Em 2019 tive a primeira experiência aí como escritora. Eu trabalho muito com público, com crianças e adolescentes nesse projeto, né, que eu desenvolvo na instituição. E aí deu vontade de escrever, escrevi. Meu livro está citado agora, assim, já fazer um jabá. Senti Saudade das Cores, é o nome desse meu primeiro livro, já estou escrevendo o segundo, empolguei. E também tem um projeto desse que chama Ocupa Beauvoir, que a Jéssica, né, também fez várias coisas comigo nesse projeto, que trabalha mais essa questão da literatura dentro dessa temática aí, porque a gente tem uma realidade muito desigual que se fala pouco ainda. Se falava muito menos antes, hoje eu acho que a gente já teve um avanço, né, Jéssica? Acho que de uns 3 últimos anos para cá. Antes se falava quase nada e agora a gente já tem dados, né? A gente já tem bastante gente já somando nessa discussão. Então, é um momento até que eu acho legal, assim, que a gente está em discussão sobre isso. E muito importante também a gente estar sempre trazendo isso. Para além, né, eu acho, da igualdade de gênero, né, antes não fosse necessário a gente trazer essas pautas, né, mas a gente sabe que realmente espaços para mulheres, estamos aí, né, fazendo o nosso trabalho, colocando nossa marca, nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos por aí, mas a gente sabe que às vezes a visibilidade fica um pouco à margem, assim, no sentido de dar um destaque para o trabalho realmente desenvolvido por mulheres, assim. E aí já pautando a questão dessa parceria que vocês desenvolvem, assim, como que foi essa experiência e o impacto que vocês sentiram no desenvolver desses seus projetos? Assim, a Jéssica, né, faz também essa militância ali no Pela Margens também, que já vinha trazendo espaço também para a literatura marginal também, que é uma outra pauta bastante importante. Mas aí eu queria entender essa questão do espaço para mulheres na literatura, assim. Como que vocês enxergam esse espaço, como a Leila falou aqui rapidamente, de alguns anos para trás isso não era tão falado, e aí começou a fazer esse movimento. E aí eu queria entender a importância de se falar nisso e por que se falar disso, né? Porque não é à toa que esse assunto está ganhando cada vez mais destaque. Então, queria que vocês falassem um pouquinho da experiência na prática, assim, de vocês, dessa construção. Tá, eu vou começar te falando, na verdade, assim, como é que eu entendo essa necessidade de recortar, né, de fazer esse recorte de gênero dentro da literatura, e que é uma coisa que eu sempre tenho falado, assim, nos cursos que eu dou e tal, em troca sobre isso. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento político que a gente viveu e que a gente está vivendo no Brasil, sobretudo. Porque eu penso que, por exemplo, até 2013, a gente até tinha alguma pauta, alguma coisa sobre isso, mas era muito ínfimo, assim, comparado com o que se tornou, né, a partir de então. Eu atribuo muito isso às jornadas de junho, que foram as manifestações nas ruas pelos 20 centavos. E por quê, né? Qual que é a relação louca entre uma coisa e outra? Mas tem a ver porque foi a possibilidade de não só ir para as ruas, mas para erguer cartazes e dizeres com coisas que provocavam nesse sentido. E foi aí também que a gente começou essa escalada
política de bancada evangélica, de bancada da bala, e tudo rumo a um conservadorismo que prevê um cerceamento desse corpo e dessa voz das mulheres no país, assim. E aí, assim, e aí é histórico, né? Acho que a maioria das pessoas que vão assistir a gente aqui se lembram desse período, enfim. Mas aí, desde então, a gente vem passando por coisas que fazem com que fique mais necessário que a gente se imponha a partir do nosso lugar social, que é um lugar de gênero, que é um lugar de classe, que é um lugar de raça. E aí falar sobre a literatura feita por mulheres é quase uma obrigação, assim, para quem trabalha com literatura. A gente precisa evidenciar isso, a gente precisa criar espaços de escuta para essas vozes que são extremamente polifônicas. E aí o Margens, que é esse projeto, ele surge disso. E concomitante com isso, surgem os projetos da Leila também, assim, alguns que já aconteciam, mas acho que surge essa necessidade, essa urgência de se ouvir o que essas mulheres estão dizendo, né? E que estão dizendo muito diferente do que o que os homens estão dizendo, e que são vozes que estão ali, que estão ecoando várias coisas que a gente precisa ouvir, que a gente quer ouvir, com que a gente se identifica. E aí, esse encontro com a Leila, na verdade, veio. A gente começou a se falar, ela me chamou para fazer uma assessoria para um projeto dela, e aí a gente foi se aproximando, e aí ela teve um convite da Flipei, que é o barco pirata da Flip, de levar uma ocupação que ela já tinha toda desenvolvida, que é a Ocupa Beauvoir, para Paraty, para isso. E aí ela me chamou, a gente meio que trocou uma ideia e criou um projeto. Aí eu vou deixar para ela falar mais do projeto, porque é ela que foi a criadora. Mas ainda dentro da sua pergunta, foi muito legal fazer, foi muito gratificante. E o que eu percebi foi, de fato, essas vozes precisam ser ouvidas, e foi um lugar muito legal de congregar essas vozes, de criar esse espaço onde elas pudessem dizer e pudessem ser ouvidas, e isso pudesse ecoar de diferentes maneiras, né? Porque a ocupação, ela reúne cartazes, ela tinha um podcast, e ela tinha essas cartas para mulheres que foram mortas pela mão do Estado em toda a América. Enfim, aliás, em todo mundo, não era em toda a América, não, é que tinham latinas, mas em todo mundo, e defendendo os direitos de outras mulheres. Então, foi um jeito de deixar essas vozes ecoando ainda e falar sobre esse genocídio em cima do corpo feminino, sobretudo do corpo que fala, né? Então, para mim, pessoalmente, foi muito legal fazer parte desse projeto. Eu sou sempre muito grata à Leila por isso, por essa possibilidade, porque foi muito bonito, e eu espero que a gente siga fazendo. A pandemia meio que mudou algumas coisas, mas a gente ainda tem esse desejo e vontade de fazer. Mas pode falar, Leila. Eu acho que essa questão da gente, do lugar onde a gente está hoje, né, de conseguir, não hoje, né, já faz um tempo, eu acho que a gente já está conseguindo, né, falar um pouco mais, que antes não se falava muito, tem muito a ver com a mesa, e não sei se também, se no olhar bem para trás, assim, né, acho que as mulheres também começaram, né, a ter oportunidade, né, de estudar, de poder acessar a universidade, conhecimento, material que ia surgindo, né, porque o feminismo no Brasil, né, que vai trazer algumas coisas desde a década de 70, a Lélia e várias outras aí, né, até a Conceição, né, já tinha, mas isso não ecoava, né, porque a gente não tinha como acessar essas coisas, era uma coisa assim que era muito, que ficava muito restrito a esses grupos, né, então eu acho que um outro fator, né, que vem mudar, eu acho, mudar 100% ali o negócio, é a internet, né, esse acesso que a gente teve, tanto que a gente pôde, né, começar a ter mais conhecimento, acessar essas pesquisas, as falas, acessar esses livros, né? E quando a gente chega a isso, a gente muda, não tem como, né? Você lê um livro, uma Ângela Maia, ou qualquer uma dessas mulheres, né, que vem desde já
um bom tempo, né, já trabalhando sobre isso não te impactar, né? E aí, então, a gente começa a ter acesso, a gente acha que começa a ter acesso pela internet, isso facilita muito a nossa vida, né? E acesso às universidades também, acho que isso foi essencial, assim, numa virada aí mais histórica, para a gente estar onde a gente está hoje, assim. E realmente, né, quando você pensa na literatura, em tudo, né, na construção social da identidade da mulher, a gente foi criada, né, o nosso ideal, o nosso estereótipo na literatura pelos homens, né? Então, quando você consegue sair disso e entender e dizer não, eu acho que também isso leva para a gente para outros lugares. E esses lugares são muito legais, que são nos livros escritos por mulheres. Então, eu acho essencial hoje a gente perceber isso e a gente fazer questão de ler e de entender a vida através das mulheres. Eu, esses um tempo, eu peguei carona antes da pandemia, eu peguei carona para ir para São Paulo com uma pessoa e eu estava indo para a Feira da Mário de Andrade, levando a Ocupa. E o cara me perguntou, eu não lembro como começou esse assunto, se eu conheci, se eu conheci, que foi uma semana que eu acho que o Carrascosa veio aqui dar uma palestra, aqui em Poços, dar uma palestra na PUC, se eu conhecia. E eu falei, eu conheço, mas eu te falo que eu ainda não li nenhum livro dele. Aí eu quero, como você não leu? Eu falei, não, 3 anos que eu só leio mulheres porque eu quero ser igualitária na minha estante, porque até então não era. E ele virou para mim e falou assim, mas isso não, você não pode estar se limitando? Eu assim, amigo, a vida inteira, séculos, desde que inventaram toda essa narrativa, a gente é limitada pelo olhar do homem. Como assim? Eu lendo livro de mulheres, agora isso vai limitar a minha visão. Então é muito engraçado, né? E ele não teria me feito essa pergunta se eu tivesse lido um homem, né? Claro. Então, isso parte também a Ocupa, né? Esse projeto aí, a Ocupa Beauvoir, que nasceu mais pensando nessa questão da desigualdade de gênero, né? Até 2019, eu não sei, a Jéssica pode saber se tem uma pesquisa mais recente, mas acho que não. 2017 foi a última pesquisa que eu usei como referência. 73% dos livros, né, publicados pelas grandes editoras eram escritos por homens. E então, assim, você tem aí uma quantidade ainda muito pequena, né, ou totalmente desigual. 73 é muita coisa, né, de pensar ainda que é de livros, né, que estão sendo oferecidos para o público, né. Então, eu acho que é necessário, sim. E vendo algumas coisas, né? A gente foi na Flip, como a Jéssica falou, no projeto da Ocupa, e naquele ano eu acho que os 3 livros mais vendidos da feira foram escritos por mulheres. Eu achei sensacional. E dentro delas, eu acho que 2 negras, então eu achei mais legal ainda. Né, Jéssica? Sim, foi isso mesmo. Na Flip, os 2 livros que foram recordes de vendas foi o da Jaridia Arraes e o da Grada Quilomba, que foram os livros que mais venderam, que eram livros de mulheres e mulheres pretas, inclusive a Jaridia nordestina, então assim, e gorda, então assim, contra tudo e contra todos, né, num espaço onde majoritariamente sempre foi um espaço que foi branco, que foi masculino, né, em que as mesas eram todas, enfim, a maioria dos convidados a ocupar essas mesas eram homens e tudo mais, então eu acho que isso tem sido despertado. Acho que num primeiro momento muito no lugar de cota, e talvez agora, né, em 2021, a gente esteja vendo isso acontecer com mais naturalidade, ainda que nesse lugar de reparação histórica, né? A gente ainda está fazendo essa reparação e vai demorar muito tempo, porque como a Leila falou, a história sempre foi contada por homens, né? Ela sempre foi narrada por homens, a gente sempre leu mais homens, né? Os grandes clássicos, a gente
fala os clássicos que a gente acessou na escola, no ensino médio, 90% ou mais foram escritos por homens. Só que a primeira romancista foi uma mulher, né? E que foi a Maria Firmina dos Reis, e que foi uma mulher preta, que foi uma mulher maranhense. Então, assim, a gente tem um apagamento que é histórico. Da mulher, e aí ele é histórico não só porque tipo, só da mulher que escreve, mas ele é histórico desses corpos de mulheres, né, dessas vozes. É quase como se a gente não pudesse ou não tivesse o direito de existir, de estar ali. Então, eu gosto muito disso que a Leila faz, assim, dessa atitude que é bem política, de tipo, eu tenho lido só mulheres para equiparar o meu número de leituras ou a minha estante, então eu tenho comprado só de mulheres e tudo mais. Isso eu acho que é muito importante. Parece muito radical para algumas pessoas ou em alguns momentos, mas eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, de fato, efetuar, né, essa reparação. Se a gente não fizer dessa maneira, quando, né, e como que a gente vai fazer? Se isso é o mínimo que está ao nosso alcance, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Não, eu acho que essas questões, né, às vezes a gente não para pensar, assim, a gente não, que eu digo nessa loucura que tá, e vocês trazerem essa questão, né, a Leila comentando, eu não leio mais homens há tantos anos, isso realmente pode parecer radical, mas faz todo sentido, assim, né, de você pensar realmente a história do nosso país, né, a história do mundo, né, ser vista do ponto de vista masculino. E a história chega a partir da escrita, né? Então, é o que está sendo feito. Então, dar voz para mulheres e trazendo dentro dessas falas de mulheres outras tantas pautas aqui que são importantes, realmente tem um significado para a mudança de geração mesmo, né? E aí, falando, né, daqui a pouco a gente vem falar do digital, desse momento de pandemia, mas partindo um pouco para essa questão formativa, assim, do ponto de vista de curadoria, de livros didáticos, no sentido de pensar em colocar mulheres. Vocês têm alguma informação? Talvez a Leila possa falar alguma coisa, assim, no sentido de trazer isso já para o ensino básico, assim, essa preocupação? Vocês notam hoje que tem alguma diferença no sentido dessa curadoria, do que chega para a nossa educação básica? Assim, vocês têm essa informação? Informação básica eu não tenho, mas é de chorar, mas também nem sei se cabe aqui. Você vai editar depois, né, Chiara? Bom, a gente corta, Porque recentemente não, eu estou fazendo um curso que é de literatura infantil, literatura infantil, da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, e na aula passada eles comentaram que hoje o Ministério da Educação, ele praticamente dá todas as regras do que pode e que não pode num livro didático está dentro o literário, né? Dentro da parte didática do negócio, tudo que pode. Quantas ilustrações, que tipo de ilustração, quantos caracteres. Então, você imagina como que é fazer literatura dentro de um governo desse, entendeu? Eu não sei exemplificar na questão de gênero, não sei, mas eu duvido que isso exista dentro da política desse governo. E eles ainda criaram regras, tem formato do livro. O livro só pode ser no formato X, senão não entra no PNL. Os tipos de ilustração só podem ser ilustrações descritivas. Então, assim, existem hoje um nível, assim, de regras dentro da política desse governo que é inviável de você pensar a literatura no universo dela, assim, que no universo dela de gerar, ainda mais para criança, né, de ativar a imaginação, outros contextos.
eles têm um programa, o governo lançou um programa, né, que é de uns livros, eles reeditaram, que aí tá no site, os livros que são de domínio público, pegaram um ilustrador para fazer todos eles e colocaram para download no site, ou seja, eles não tiveram uma preocupação nem com a editoria, sabe? Então, assim, é um pouco triste pensar nisso quando eu penso nas crianças, na educação pública hoje no Brasil, pensando na literatura. Assim, é desesperador, na verdade. Não, e tem uma outra questão, né, que eu acho que a gente precisa falar, que não está ligado ao livro didático, mas está ligado ao acesso e à formação, que é a taxação proposta pelo Paulo Guedes, né, que acho que, se eu não me engano, de 13% em cima do livro, e que é um absurdo, né, porque isso não existiu nem na época da ditadura, por exemplo, né, então, assim, você taxar o livro é quase como queimar o livro, e a fala, claro, de que só ricos leem, né, o que é uma grande falácia, o que é uma grande mentira, e assim, o preço do livro já está caro, e não é porque as editoras, ou porque as livrarias, ou porque os escritores querem ganhar mais, mas porque encareceu demais o tributo e o papel. Então, consequentemente, o acesso fica ainda mais limitado, né? Mesmo com todos os projetos que a gente tem de incentivo à leitura. O ano passado, eu fui jurada do Prêmio Jabuti na categoria de projetos de fomento. E, assim, são projetos incríveis que fomentam a literatura no país inteiro, desde projetos que acontecem em aldeias ribeirinhas, enfim, até projetos que acontecem dentro de penitenciárias, passando por projetos maiores, por saraus, enfim, por várias ações de fomento mesmo, né, desse livro e tal. E aí, e chegar no final das contas, você tem que ver o governo querendo taxar o livro nesse sentido, aí, assim, a gente retrocede muito no que diz respeito a essa paridade de gênero, porque daí a gente tem que voltar a brigar pelo livro para depois a gente pensar em brigar pela questão do gênero, assim. Então, isso é mais um entrave nessa questão, né? Nessa luta que a gente tem. Mas aí, falando da parte curatorial, de livro didático, realmente eu não tenho muito acesso, até porque é um ambiente pouco conhecido por mim. Mas de eventos, assim, eu sinto que tem essa preocupação hoje, talvez não tanto, né? Acho que a gente teve muitas polêmicas nos últimos anos, como uma que aconteceu com o Elkanaã Ferraz, no IMS, onde ele só convidou, por exemplo, autores brancos, e a maioria eram autores homens, e aí teve uma grande polêmica disso, enfim, a Flip já passou por isso, vários eventos, porque é uma questão que, assim, está muito latente, né? Então, questões de gênero, de raça, como eu falei, de corpos diversos, são questões que estão muito latentes e que estão muito pautadas, sobretudo na classe artística brasileira atualmente. Então, se você estiver descolado dessas questões, vai ser muito difícil. Se você já estiver fazendo tudo dentro disso, pode ser que você corra o risco aí de receber críticas, né, de algum movimento ou de algum grupo. Se você não estiver alinhado com essas expectativas, né, na vanguarda dessas expectativas, vai ser ainda mais difícil, mas eu percebo que há essa preocupação, e eu espero que ela não seja só para não desagradar alguns grupos, mas que ela seja uma prática permanente de inclusão, como eu disse, de gênero, raça, corpos, enfim, né, de tudo que for plural e diverso nesse campo. A gente precisa começar a normalizar as coisas, né, porque assim como né, já o trabalho de mulheres já é muito maior, determinadas produções já são maiores feitas por mulheres, mas não chega, né? Então a gente realmente precisa abrir espaços para que essa informação tenha o alcance devido, né? Então realmente a gente vive tempos sombrios no sentido de governo, de políticas públicas, né? E temos que estar sempre aí atentos, e somos taxados muitas vezes, né, de nomes, né, tantos nomes, né, o comunismo virou um termo como se a gente pautar por questões que trazem uma igualdade num sentido social, humano, e pensar
né, quebra de paradigmas, isso virou uma taxação como se fosse polarização política, né, de esquerda, como se não fosse uma questão de condições dignas mesmo, de vida, né, de convivência em sociedade, né? Então, não, questão humanitária virou comunismo, né? Virou comunismo, né? Então, assim, você vê como que os valores estão completamente... Qual é o termo? Os valores estão completamente invertidos, né? No sentido dessa preocupação, assim. Então, realmente, pensar nessa curadoria, eu acredito que os festivais, né, precisam ter esse olhar, esse cuidado. Eu entendo que também tem muitas coisas envolvidas ali, né? Muitas parcerias, mas a gente tem que ter essa preocupação real e legítima, né? Que vá para além, assim, de não levar uma taxação que não tem mulheres no meu evento, que não tem negros, que não tenha corpos dissidentes, como o termo que a Jéssica costuma usar, mas para além disso, né, seja uma proposta real e válida, assim. E aí, ainda partindo para o ponto de vista da literatura, né, no sentido de profissionalização, assim, do setor, no sentido de ser escritor para além, né, de conseguir essa independência de editoras, de você conseguir dar uma sustentabilidade para o seu trabalho. Como que está acontecendo hoje em dia, assim, essa questão do mercado literário, né, no sentido de que a Jéssica também já comentou aqui, muito pertinente, a questão da taxação dos livros, né, que hoje está tudo muito caro e os impostos altíssimos, o custo está muito alto. Então, como que é ser escritor hoje em dia, assim, num sentido de sustentabilidade para o trabalho e também como que vocês veem as políticas públicas? A gente sabe, né, já comentamos aqui que está bem complicado, mas essa necessidade real de que existam políticas públicas de fomento para esse setor. Ser escritor é desesperador, né? Só isso que eu posso falar. É desesperador, mas pode responder, Leila, depois eu comento sobre a questão política. Eu acho que o mercado também, né, não é nada bobo, né, gente? O capitalismo, ele tá aí para dizer que eles entendem de entender o que se passa em movimentações, né? Então, quando a gente colocou aqui, né, que na Flip, né, da última vez que a gente foi, né, os 2 livros mais vendidos foram mulheres, não dá para passar em branco, né? Então, assim, eu acho que quando entra, né, essas questões também, que começa-se a entender que a mulher também vende, as editoras também transformam o olhar porque elas interessam, para elas interessam vender, né? Então, isso abre também. Eu não acho que seja uma coisa de um lugar fofo, não, tá? Eu acho que é desse lugar mesmo mercadológico. Então, olha, existem movimentos. Aí você vai ver assim, o Leia Mulheres gigantesco, que tomou assim proporções gigantescas aqui no Brasil. Então, assim, existe muito esse estímulo do Ler Mulheres, ou seja, para esses clubes você participar, né, assim, ou você vai na biblioteca ou você compra, então, assim, aumenta, né, teve um aumento, assim, de venda de livros escritos por mulheres, eu acho que pautado por essas ações que a Jéssica faz, que eu faço com essas que tomaram, que foram até maiores, né, clubes de assinatura, você tem aí de criança, Minha Pequena Feminista, e vários outros, mulheres negras na escrita, enfim, você tem N já grupos que faz o quê? Faz o mercado aquecer também com os livros escritos por mulheres. Então, eu acho que hoje, se você for nas livrarias, a gente tem, da última pesquisa, né, que eu uso ela, que foi uma pesquisa que dá para hoje, eu acho que a gente já vai ter uma diferença grande. Espero que cresça ainda muito mais. Mas eu acho que vem muito do mercado pautado por nós,
pela nossa força, pela nossa compreensão de que, sabe? Agora é a nossa vez, é o nosso espaço e vocês vão ter que nos engolir. Então, eu acho que acaba isso refletindo também nesse lugar e nessa abertura das editoras. E o que eu acho é positivo. Não era do jeito que eu achei que o nosso tá, né? Assim, desde antes. Mas está chegando aí e a gente está conseguindo ocupar esses espaços. Agora, ser escritora, eu não sei muito bem como funciona em outros lugares. Acho que realmente a minha câmera travou aqui. Voltou. Travou não, tá funcionando. Não? Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo. Então, ser escritora hoje, você conhece as regras, você pensa, mano, não dá, entendeu? Assim, eu acho que só mesmo se você conseguir chegar num lugar aí, sei lá, uma Thalita Rebouças que deve conseguir vender 200.000 exemplares aí, mas isso é uma em, sei lá, quantos mil que estão aí escrevendo, né? Porque é isso, quando você fecha um contrato com a editora, eles te pagam, né, um valor aí pelo seu trabalho, que é bem baixo, e depois, quando vai para a venda, você fica aí entre de 6 a 10% do valor de capa do livro. Então, assim, imagina por que uma pessoa não tem que vender para que isso realmente vire possibilidade de boletos com ele, entendeu? Então, é muito difícil aí, que a Jéssica pode falar mais, que a Jéssica preferiu sair, lançar o livro dela, fazer o jabá aqui do livro da Jéssica, estou esperando também. Ela preferiu lançar independente do que com uma editora, porque também não tem algumas vantagens, não, né? As editoras já têm isso bem mais amadurecido, mais fácil, mas as regras são isso, e se acabar seu livro, tem isso também, que eu para uma editora. Eu tenho direito a 100 cópias, se acabar 100 cópias, eu tenho que comprar meu próprio livro. Então, assim, é bem difícil, né, Jéssica? Sim, eu concordo com tudo isso que você falou, Leila. Eu acho que a gente ser escritor hoje no Brasil é complicado, né? Igual eu brinquei, é desesperador, mas é desesperador em muitos níveis, assim, principalmente porque a gente vem sofrendo, né, um desmonte da cultura, dos acessos, do fomento, de tudo que se tem, assim. Então, não só a gente, as editoras sofrem com isso, os eventos, tudo, né? E aí a gente pensar que isso já acontecia antes da pandemia, né? Então, assim, não dá para a gente atribuir isso à pandemia, por exemplo, né? Essas questões, a pandemia só piorou, mas essas questões, elas já vinham sendo enfrentadas, né? Então, assim, a gente não tem fomento, de fato, para as artes e, sobretudo, para a literatura. E é isso, num país onde a leitura é lida como uma coisa que é elitizada, que só ricos teriam acesso e tudo mais, é ainda mais complicado. Então, eu leio muito como um ato heróico, né? As pessoas que continuam escrevendo e publicando e preocupadas não só com isso, mas em formar leitores, né? Porque a gente precisa disso também. Então, assim, eu acho que eu discordo muito da máxima de que as pessoas pobres não leem ou de que o Brasil não tem leitores. Eu acho que a gente tem pouco fomento à leitura. Eu acho que a gente precisa ter mais fomento. Eu acho que a gente precisa acertar o ponto dessas pessoas que querem ler. Então, não adianta trabalhar Machado de Assis com a sexta série, né? Mas adianta, de repente, levar um slammer lá e esse ser a porta de entrada para outros escritores, né? Então, assim, a literatura, ela tem múltiplas linguagens e a gente precisa explorar todas elas, né? E acho que o que falta, talvez, seja isso, seja esse entendimento, né? Seja esse interesse, essa visão de que as coisas precisam ser mais misturadas, menos rígidas, menos duras, no sentido do que a gente pode trabalhar com o fomento. Da parte prática da vida do escritor, isso é muito difícil, porque a gente tem muito poucos editais com muito pouco dinheiro, o custo do feitio do livro
é muito alto, porque, como eu falei, o papel está muito caro, os tributos, os impostos estão muito caros. Então, assim, colocar um livro na rua é muito difícil. E fazer isso via editora é mais difícil ainda, do meu ponto de vista, para um autor que não é um autor consagrado, ou que não é uma aposta da editora. Porque ainda que, sei lá, uma editora queira me publicar, se eu não for uma aposta para ela, ela vai rodar 2.000 exemplares do meu livro, vai colocar nos lugares onde é mais fácil ela distribuir, e vai deixar lá no site parado para vender. E todo o restante do trabalho eu vou ter que fazer, mas eu vou receber muito pouco em cima do valor de capa, que é isso. Nas grandes editoras é coisa de 10%. Então, se o livro custa R$40, o autor ganha 4. O autor é o que menos recebe nessa cadeia, e é o que mais tem trabalho, porque assim, ele já teve o trabalho criativo de escrever, né? E a pior parte é essa, porque o escritor, ele já tem o trabalho. Então, quando ele finaliza o livro, ele, em tese, não deveria ter que se preocupar com mais nada, porque ele já escreveu. Mas aí não, a gente tem que se editar, a gente tem que cuidar do livro, tem que buscar livro na distribuidora, tem que fazer a venda, a pré-venda, as campanhas de marketing desse livro, tem que sair vendendo, e não contente, a gente ainda tem que manguear livro na rua, muitas vezes, para chegar no número de cópias ideal. E que é um modelo cada vez mais, por exemplo, de autores marginais que vendem livros de mão em mão, agora não por conta de pandemia, mas quando não, em evento, na rua e tal, e conseguem vender uma tiragem muitas vezes maior do que autores que estão em grandes editoras. Assim, claro que se o livro não for um fenômeno, né, como a Leila falou, tipo, sei lá, Thalita Rebouças, enfim, alguma grande aposta de alguma editora, ou pessoas já famosas escrevendo livro, né? Tipo, o Gil do Vigor, do Big Brother, que mal saiu, já tem um livro publicado e tá entre os mais vendidos, e no primeiro dia eu quis morrer com aquilo, porque no primeiro dia que ele lançou, ele já tinha vendido 5.000 exemplares. 5.000 exemplares é quase uma edição dupla de uma grande editora, que normalmente publica entre 2 e 3 mil exemplares. E assim, nas primeiras horas ele já tinha vendido isso. Mas eu quis morrer, não, obviamente, não por ele, enfim, mas porque se a gente não tiver uma escala, né, de muitos fãs, é muito difícil você vender. Eu ralei muito para vender 100 exemplares na pré-venda do meu livro. E assim, de abordar e constranger as pessoas para elas comprarem. Então, assim, e é isso, e assim, e são muitas pessoas vendendo também, né? Porque não sou só eu, por exemplo. A Leila também está vendendo. Então, coitado de quem é amigo das duas e vai comprar 2 livros, né? Assim, sabe quando que esses livros vão chegar? Porque tem toda uma fila nas gráficas e tudo mais. Então, é muito difícil. No final das contas, é desanimador, porque assim, a conta não fecha, não é compensatório do ponto de vista financeiro. Não se ganha dinheiro vendendo livro, né? E depois, de repente, você é chamado para algum evento com cachê legal, enfim, para alguma viagem, para falar em algum lugar, mas é muito mais da ordem de, tipo, eu preciso tirar do meu peito, botar na rua isso que eu estou sentindo, isso que está acontecendo, essa história que está aqui na minha cabeça, do que da ordem do tipo, que massa, vamos ganhar dinheiro. Porque ainda é isso, aí depois você ainda tem que convencer as pessoas a ler, ter os trabalhos, como, por exemplo, a Leila e o Aloysio têm, com a ONG, com o fomento à leitura e tudo mais, que é uma outra parte, né? Como a gente tinha com Esquina, enfim, que é uma outra parte que é tão exaustiva quanto, né? Que é tão difícil quanto. Então é isso, é essa tour gigantesca ser escritor no Brasil em 2021. Realmente. A galera tá animada? Vamos escrever. É muito amor, né? Trabalhar com arte hoje realmente é um amor, assim. Então, já partindo também aqui para o final, o tempo passa muito rápido, gente. Parece que... não quero ir embora, não vou ficar, não sou inimigo do fim da mesa. Mas, assim, né? Então, já trazendo essa questão, né, do trabalho literário no sentido independente mesmo, e trazendo esse momento que a gente vive, né, de tecnologia, do digital, de que os eventos estão, né, nessa coisa do remoto também, e é um pouco mais complexo acessar aqui as pessoas e essas trocas. Como que vocês enxergam esse momento que nós vivemos para a literatura? Porque a gente também sabe que, mais do que nunca, o setor cultural não parou de produzir, né? Muito pelo contrário, está todo mundo em casa, com a cabeça fervilhando e produzindo mais do que nunca. Mas, assim,
levar isso, né? Como que o digital pode auxiliar e atrapalhar. Eu teria muitas outras perguntas para trazer aqui para vocês, a Leila com o trabalho da ONG, a Jéssica com o trabalho que ela faz com a Margens, mas assim, é muito assunto, isso vai ficar para o segundo momento. Mas assim, como a gente está nessa coisa do digital, né? E a gente pensar nesse momento de democratizar o acesso à literatura, né? Como que vocês veem a questão de e-books, ou quais são as soluções, quais são as saídas encontradas e essas perspectivas para o futuro? Assim, como que vocês veem esse cenário atual e uma perspectiva para o futuro, assim? Pode ir, Leila. Você quer da Biblioteca do Futuro? Se joga nessa resposta. Ai, olha, só um passante aqui. Ao contrário, você falou muito das artes, né, de outras esferas e tal. Eu acho que a literatura, ela não é uma disputa por sofrimentos, não. Mas a literatura acaba, assim, diferentemente, né, se você for pensar num show de música, muita gente fazendo live, né, praticamente tudo que a gente faz agora é assistir live, né, tal. Mas são artes que demandam já um público maior, né, você tem, assim, a literatura é uma coisa que você faz muito sozinho, né, então você compra um livro e você senta e lê. Então, assim, eu acho que tirando, né, de um outro lugar aí, da galera do Islã, que já tinha esse público, né, que eu vi que rolou, né, assim, ainda em alguns canais, algumas coisas. Para o escritor mesmo, o escritor do livro físico, assim, eu acho que que está um momento, nossa, muito ruim. Você vai fazer uma live lendo um trecho de um seu livro, então é muito chato, né? E é de um lugar onde as pessoas estão muito imersas ali no silêncio então eu não sei muito bem o que seria dessa boa. Mas também uma coisa que aconteceu, assim, aí pensando de algumas possibilidades, né? A gente tem um projeto, eu estou na coordenação de um projeto que chama Rádio Triagem. A gente está na segunda temporada, e agora na segunda temporada a gente está convidando, ela toda, a gente está convidando autores de livros, e aí é um podcast infantil, e esses autores, eles estão lendo os livros para a gente. Então, eles gravam o livro, né, em áudio, manda, e a gente monta o podcast. E estamos distribuindo as escolas. Então, foi uma forma que a gente conseguiu, e foi bem bacana, uma escola aqui em Poços, por exemplo, na aula, quando tinha aula, quando eles estavam em presencial, toda sexta-feira, eles mandavam um livro com a criança para eles lerem em casa. Era uma forma de acesso, né, assim, porque na maioria não tem livro em casa, então cumpre-se ali a função da educação e das questões públicas. Então, não está tendo isso. Então, agora, toda sexta-feira, eles mandam o nosso podcast. Então, assim, então ali dentro de uma plataforma, né, e de uma forma virtual de fazer, esse livro está chegando lá. E está chegando ainda de uma forma muito mais legal, porque é o autor que conta a história, entendeu? Então, também traz essa aproximação, e foi uma forma que a gente achou de poder levar isso para esse público. Então, a gente está trabalhando com ensino fundamental 1 e 2 aqui na rede pública de Poços. Então, isso está acontecendo, foi uma forma que a gente conseguiu. E é isso, buscando formas, assim, né, de tentar fazer alguma coisa, de conseguir levar literatura também, né, e a gente tem uma curadoria bem legal aí. Aquela hora você perguntou, né, sobre questões disso no ensino. A gente, aqui dentro do projeto, a meta é de 80% dos livros que a gente grava e que a gente manda como podcast são escritos por mulheres. Então, também aí estamos nessa militância, mesmo que
ali nas bordinhas, assim, sem muito evidências, mas a gente está ali, assim, sempre de olho nisso também, para não passar em branco. Parabéns, Leila, pelos projetos e pela insistência por não desistir, né? Porque é muito difícil. E te respondendo, Kiara, sobre esse futuro, assim, é muito difícil vislumbrar um futuro, né? Vivendo no meio da pandemia, mas eu penso que tem muito a ver com essa questão de reinvenção de uma linguagem, né? O que também é muito difícil, porque a gente cansa de se reinventar o tempo inteiro, né? E, por exemplo, para quem é escritor, para quem vem de lugares mais marginalizados e tal, a gente já vive se reinventando, né? A gente já tem que ser muito criativo para sobreviver. Da minha parte, o que tem sido massa, assim, é pensar em outros formatos. Então, assim, em gravar, por exemplo, igual eu gravei performance, que não é necessariamente a linguagem do spoken, do slam, mas que tá ali entre um meio caminho entre uma leitura e um spoken, talvez, mas com imagem. É isso, é a reinvenção, né? Fazer isso de alguma forma que caiba no virtual, lembrando que o virtual não substitui, né, o presencial, assim. Então, eu entendo o virtual hoje como um paliativo para a gente passar esse período e atravessar, né? Até chegar no outro lado, assim, e poder, de fato, se reencontrar, ainda que não com tantas pessoas, ainda que num formato reduzido, mas nesse sentido. E uma outra coisa que eu tenho feito bastante, não só ministrado, mas assistido, são cursos, são grupos de escrita, que são momentos dessa possibilidade de troca, porque isso, né? A pandemia, ela limitou isso. Então, assim, a gente nunca consumiu, talvez, tanta arte, né? Sobretudo dentro de casa, nesse ambiente virtual, mas também a gente nunca ficou tão refém da falta de contato, né? Com outras pessoas. Então, precisando disso, né? Então, ter os clubes, os grupos, poder fazer parte disso, ter essa troca com outras pessoas tem sido muito legal, assim, para mim. Então, acho que essa tem sido a minha estratégia de futuro aí, para dar vazão e para lidar com essa questão da literatura e da escrita. Perfeito. O trabalho realmente de vocês, para quem não, né, para quem estiver assistindo e querer mais informações, né? É muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Tanto de vista desse cuidado da força da literatura independente, né? Desse olhar para mulheres, buscando os espaços para mulheres. E realmente esse momento está sendo muito complexo para o setor cultural, principalmente, né? Então, poder reinventar, poder pensar em formas e, né, passando aqui para família, amigos, né, buscando esse apoio é fundamental. E a gente realmente precisa ter esse olhar, esse cuidado com a literatura, né, pensando que é realmente que vai além, assim, né, no sentido de que traz essa poesia para a vida mesmo, né? A literatura é esse charme, né? Essa emoção, é a gente conseguir colocar os sentimentos, trazer pautas que são relevantes, né, para além da nossa sociedade, isso ficar registrado, isso ficar ali, e a gente realmente precisa pensar em mecanismos para fortalecimento do setor como um todo. E aqui a discussão poderia ir além, assim, tem muita coisa. Isso foram só pontuações mesmo, né? Um bate-papo bem simples, no sentido de urgência, de levantar algumas questões que são muito mais profundas e complexas do ponto de vista social, cultural, econômico, de sustentabilidade. Então, realmente, tem muita coisa urgente para ser falada, para ser pensada, dentro da literatura, especialmente aqui do nosso bate-papo, mas eu queria agradecer demais aqui. Eu não sei se eu gostaria de pedir para vocês fazerem as considerações finais, se vocês querem falar mais alguma coisa para a gente
seguir aqui para os finalmente desse bate-papo, e que com certeza vou querer trocar ideia, a gente precisa marcar um café, e porque os encontros realmente, né, com os cuidados, a gente sabe que agora é o momento de ficar em casa, de se resguardar, mas nunca fez tanta falta, né, da gente se encontrar, estar junto e conectar, que esse momento possa chegar em breve, assim. É o que eu mais quero esse momento. Estou ansiosa por ele já, por favor, eu quero muito esse momento, assim, estou vivendo na expectativa dele. Vamos tomar um café, uma cerveja assim que a gente conseguir, vacina para todos, por favor, vem vacina, vem consciência para o povo brasileiro. Mas, de consideração, eu queria agradecer, foi muito gostoso estar aqui, foi muito legal poder ter essa troca, é sempre muito gostoso estar com vocês, eu gosto muito de falar sobre literatura, então foi muito bom, em alguns momentos pode parecer que eu estou um pouco desanimada, pode ser que eu esteja um pouco desanimada, mas assim, eu sou brasileira, né, então, né, a gente tem que levar isso em consideração, eu estou vivendo numa pandemia faz 1 ano e meio no governo do Bolsonaro, não tem como eu estar puro suco da animação, mas é isso, eu queria que as pessoas lessem, né, para que elas se dessem essa chance, se permitissem um contato com a literatura, sobretudo com a literatura feita por mulheres. Queria deixar meu arroba, que é arroba Jéssica Balbino _, e aí lá tem todos os meus contatos, tem todos os trabalhos que eu faço na área da literatura, todos os cursos que eu estou ministrando, os clubes de leitura, enfim, é isso. E obrigada, Leila, por toda a partilha, obrigada, Chiara, pelo convite, pelo espaço na Mia, é sempre bom estar com vocês aqui. Estou feliz que a Mia está acontecendo também, né, contra tudo, contra todos, e que bom que a gente tem esse momento, e obrigada para quem assistiu a gente, um super beijo. Agradeço demais, viu? Muito feliz. É isso, todo carnaval tem seu fim. Aqui é nosso bate-papo, né? Chegando ao fim. Aí a gente já vai pegar da tarde, uma cerveja, dar uma relaxada, porque hoje é domingo. E a coragem tem que ter, né, Jéssica? Realmente, eu penso isso todo dia, gente. Viver uma pandemia e ainda no governo Bolsonaro, isso não podia ser possível, nunca, na vida. Deus. Isso não. Mas eu adorei estar aqui com vocês, eu também gosto muito de falar sobre, principalmente sobre aí, do universo da literatura escrita por mulheres. Às vezes eu escuto que pode ser radical, mas eu não acho radical de forma nenhuma. Se a gente faz a nossa relembrança que leu até uma certa parte da nossa vida, elas 99% foi para o homem, então passar uma parte da vida dando olhar a outras coisas, eu não acho que seja radical, não. Eu acho que é necessário. E eu gosto de às vezes as pessoas não refletem sobre isso. Quando escuta, principalmente quando eu falo sobre isso, na Ocupa, na maioria, já quase todas as vezes, quando eu saio de um evento, que eu pela Ocupa, alguém me procura e fala, olha, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou chegar em casa, eu vou olhar minha estante, vou fazer diferente, assim, porque eu acho que isso é importante, mas eu nunca tinha pensado sobre. Então, assim, eu acho que bater esse papo também e a gente conversar, trocar essas ideias, também chega, né, algumas coisas assim que a gente simplesmente não tinha parado para pensar, e que bom que a gente escutou e que bom que a gente pode refletir sobre e até mudar hábitos, né? Realmente, talvez não ler só 100%, mas 99% já é uma coisa legal. Então, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Jéssica, um beijo, espero que a gente possa voltar ativa, fazendo muitas ocupações revolucionárias.
Eu quero E muito. parabéns, Kiara, pela guia. E tá muito bacana. Obrigada. Agradeço mesmo, gente. Muito obrigada por, né? Sem dúvida, vocês são pessoas excepcionais que representam aqui a nossa cidade de Poços de Caldas, a Leila, né, que já teve a oportunidade de morar também em outras cidades, fazer um trabalho literário e trazer isso aqui para nossa cidade, a gente poder bater esse papo. Jéssica, relembrar ali, né, que foi você que trouxe na minha vida pessoal a questão da literatura marginal, os saraus. Então, assim, você realmente tem uma importância. Foi uma pessoa. A gente teve um projeto lindo que foi o Esquina, e que com certeza a partir dele mudou muitas coisas assim na minha vida. E sempre gostei muito de ler. A literatura foi a minha porta, né, de entrada. Jamais imaginei fazendo produção cultural. E fico feliz que a Mia esteja chegando às pessoas e que ela possa fazer essas conexões. A Mia só está acontecendo graças ao apoio de vocês todos que estão acreditando na nossa proposta, que estão sendo parceiros. E é isso, né? Um trabalho conjunto, nós todos estamos com o mesmo propósito de espalhar a arte, a cultura, cada um com as suas vertentes, ou, né, fazendo essas conexões com outras vertentes. E eu estou muito feliz que vocês tenham aceito o convite de estar aqui com a gente. Foi um prazer e que espero que a gente possa voltar a conversar em breve, porque tem muita coisa ainda para ser falado. É isso. Obrigada. Perfeito, E obrigada. para quem está acompanhando, a Mia segue com a programação de bate-papos com outras falas diversas e necessárias e urgentes ao longo dessa semana. A ação está sendo produzida com recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, também está aí mais um mecanismo de fomento, fazendo a cultura circular e chegar, ainda que seja para uma, duas pessoas, né, que realmente tem essa democratização de acesso, que é super importante, que a gente tá aí fazendo com muito amor e carinho para compartilhar mesmo essa loucura que é trabalhar e viver com arte nesse país. É isso. Obrigada.